Beleza, estamos ao vivo. E aí, pessoal? Tudo bem? Eu espero que sim. É, Imagino eu que não deva ter ninguém com a gente aqui no chat na roxinha, mas ainda assim lanço um boa noite para quem se estiver, por acaso. Agora, para quem for nos assistir depois, seja na roxinha ou na vermelhinha, em um outro dia, um outro horário, desejo a vocês bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando. Estamos começando mais um Boteco World of Darkness, que é um quadro aqui no canal em que a gente se junta para bater papo. Bater papo sobre Mundo das Trevas. Aí a gente não tem compromisso nenhum de falar bem. A gente pode falar mal, pode falar bem, pode ficar no meio, em cima do muro. Não tem problema. O que é a intenção é bater papo. É um bate-papo despretensioso. E hoje é dia de conversarmos sobre Lobisomem, o Apocalipse, quinta edição. Hoje nós vamos falar sobre Caernes. Mas antes, deixar aqui o espaço para a querida Vivi, que hoje compartilha o espaço comigo. Vivi, dê boa noite. Olá, gente, né? Como disse, estou voltando aqui para poder falar de Mundo das Trevas, dar os pitacos e as opiniões, os vícios de narradora e de jogadora. E hoje a gente, né, tem um assunto assim longo, que deu bastante discussão na quinta edição, que mudou coisa, talvez não tenha mudado tanto, não tenha mudado mais do que muitos gostariam. E que foi por muito tempo o centro da vida dos lobisomens e que agora é um ponto, não só o centro da vida de um lobisomem, mas é um ponto importantíssimo para o cenário. E é com essa importância toda que a gente vai papear sobre o que a W5 dá para a gente lidar. Né? Lembrando que nós temos 2 livros e alguns materiais extras, então não é 30 anos de lore, 35 anos de lore para bater papo, mas tem bastante coisa para falar para a quinta edição. Bastante. Boa. Bom, galera, já para avisando vocês que, como a Vivi comentou, esse conteúdo é extenso e é bem capaz da gente, em algum momento, parar e continuar no futuro vídeo. Então, não Sim. se espantem, é porque realmente é muito conteúdo. Mas por que, que é muito conteúdo? Gente, uma das coisas que os jogos da quinta edição de Mundo das Trevas buscou fazer a partir de Vampiro à Máscara é criar mecânicas que fizessem fazer sentido os personagens juntarem forças. Não sei se vocês lembram, em Vampiro à Máscara, nas edições anteriores, a construção do personagem era absurdamente individual. A motivação de personagens de vampiros se juntarem era uma motivação consensual entre jogadores, não era uma coisa mecânica. Foi quando surgiu as mecânicas em torno da coterie. Existem benefícios que são colocados dentro da ficha da coterie que beneficiam todo mundo que integra ela. E aí vimos isso sendo feito muito parecido em Lobisomem Apocalipse, tanto para a Matilha quanto para o Caerne. E é isso que a gente pretende conversar a partir de hoje. A gente vai falar sobre sistemas e características que o Caerne pode receber a partir da construção dos personagens que vão jogar uma aventura de Lobisomem Apocalipse. E, gente, dá para dar uma força e uma alma pro Caerne e pra Matilha muito interessante a partir disso, né, Vivi? Sim, mesmo no básico, que a gente reclama que não dá profundidade para o material ou não dá material, sim, a gente tem um pouquinho da falta de profundidade porque é um livro básico. Mas dá para fazer carnes bem diferentes e, assim, adequar para a proposta de jogo do grupo. Isso que tá bem legal na W5. É isso mesmo. Então, vamos começar pelo conteúdo, a começar pelos caernes propriamente ditos. Vamos lá. Os caernes servem muitas funções importantes para os Garou. Eles são lugares de poder espiritual, conexões das energias que constituem a metade da existência dos lobisomens, e lugares onde o mundo espiritual é especialmente próximo do mundo físico. Por causa dessa conexão espiritual, a barreira entre os mundos físico e espirituais
é frequentemente porosa nos lugares que se tornam caernes. E quando essa película é permissiva, que a deixa mais fácil para os garou entrarem na umbra a partir dos caernes. Os caernes também são lugares importantes para a sociedade garou, especialmente nessa era de apocalipse, quando essa própria sociedade é desafiada e está se esforçando para prosperar. Os grupos de garou que protegem e cultivam os caernes são conhecidos como seitas. E as seitas constituem de uma ou mais matilhas, o que significa que os caernes são lugares onde vários garous se encontram e planejam, e, idealmente, criam coisas de valor duradouro. Matilhas, seitas e seus visitantes realizam rituais nos caernes, o melhor a fornecer a esses rituais a energia espiritual e reforço do ritual que eles precisam para tomar efeito. Os caernes, com frequência, sentem como se eles tivessem as suas próprias personalidades, o que remove raízes da conduta das seitas que cuidam deles, e a partir dos espíritos atraídos para eles. Um caerne favorecido por um avatar do falcão teria um aspecto muito diferente daquele guardado por um espírito da Wild, e muito menos de um caerne do culto de Fenris encharcado de sangue com uma ruína desorientadora protegida por uma matilha de dançarinos da Espiral Negra. As matilhas e suas composições tribais, os servos espirituais e as circunstâncias físicas, todas fazem muito para fazer um caerne único. Os caernes não são inerentemente bons ou beatificados. Eles refletem a natureza dos espíritos atraídos para eles, os quais são eles mesmos o resultado das ressonâncias emocionais e espirituais que eles alcançam no mundo físico. Essa química mostra a importância do redescobrimento e reivindicação de caernes dormentes perdidos pelas matilhas caídas, ou tomarem-nas de volta dos dançarinos da Espiral Negra, o culto de Fenris e das matilhas cujos motivos os personagens dos jogadores podem não confiar. Assim como os caernes existem em qualquer lugar, de uma região selvagem, imaculada, a um oásis de deserto ameaçado. Do topo de um arranha-céu metropolitano a um parque de diversões caindo aos pedaços. De uma fazenda e reservatório de detritos a um reduto no topo da montanha. Eles podem ser enormes, com uma dúzia de matilhas cooperando nervosamente, como uma seita, ou pequena, como apenas uma única matilha, ou até um indivíduo guardião protegendo-os. Antes de passar para os comentários da Vivi, fica para quem não conhece o Lobisomem Apocalipse, agora quem for aquela turma que já jogou bastante, não precisa falar muito do que significa Caerne. Mas para quem está começando, o que está dizendo aqui no texto? Que o Caerne é um local de concentração espiritual em que os personagens se concentram para realizar rituais, acessar a Umbra com mais facilidade e estabelecer relações sociais entre eles. É no Caerne que gira grande parte do cosmos que gira em torno dos Garou. Vivi, seus comentários. Né? Como eu falei que o Caerne é uma parte da estrutura da vida do lobisomem, porque principalmente nessa quinta edição, a proposta é que o lobisomem fez tantas cagadas pelo começo, né, pelos caminhos da história, e que ele acabou tendo uma rixa com o mundo espiritual, e essa rixa foi séria. Os espíritos estão de saco cheio dos lobisomens e um bom tanto do que acontece com eles. Então, o cuidar, o achar e o manter o Caerne, por si só, já é o foco de diversas aventuras que você pode ter na quinta edição. E também o foco de vida de muito lobisomem. Principalmente porque agora, né, os livros falavam que podia ser em qualquer lugar, mas agora já está no básico, batido, que pode ser em qualquer lugar. O mundo evoluiu, destruiu natureza, poluiu, atrapalhou tudo, colocou cidade onde não deveria ter, um próprio risco para os próprios humanos que vivem ali. E isso agora
funciona até para os próprios locais sagrados dos lobisomens. Agora tem uma cidade ali, tem um prédio ali, talvez construído por uma humanidade tola que não liga para o lado espiritual, ou talvez construído por pessoas, criaturas que entendem em si e estão ali de propósito, né? Então isso, o lobisomem da W5 ele não é mais tão global. Você pode pensar em caernos espalhados pelo mundo inteiro, mas ele é focado mais no pedaço que o jogador tá e onde a história vai ser contada. Então, como os caernes estão raros, dá para você contar muito bem histórias que envolvam ali, mas não só necessariamente aquele local, aquele ponto, aquela história. Você puxa muita coisa do caerne pela própria descrição que está aqui. E mais para frente, né, para não atropelar, a gente vai ver que também dá para sair mais coisa. Algumas coisas são essenciais no jogo de lobisomem, que é um caerne, porque todo lobisomem vai precisar de conexão com o mundo espiritual, afinal, eles são criaturas também espirituais. A fúria, que é o que faz do indivíduo um lobisomem, e a matilha dele, que é o grupo, matilha alcateia, né? Quando chegar a versão brasileira, eles tiram essa luta campal que existe já por questão de tradução que a gente teve lá no passado. São os 3 elementos que mantêm o jogo de lobisomem, gente. Se você não tem um carne para o seu grupo, porque dá para não ter, você pode usar como meta, sei lá, como busca, como arrependimento, como fuga, mas algum momento da história dos seus personagens e narrador da sua história, você vai precisar desse ponto sagrado para os lobisomens. Então, essa introdução aqui para o pessoal novo é, assim, bem resumidinha, e para a gente que acabou lendo 1000 coisas que não tem nessa edição, a gente fica purulando de ideia. Mas esse básico aqui já dá para vocês saberem que nem que ele não, um caerne não precisa ser o ponto principal da sua crônica, a joia da sua crônica. Mas ele vai brilhar de alguma forma que uma hora vai aparecer, inclusive para os personagens na hora que a gente está mandando. É isso. Estou tão acostumada a passar para mais uma pessoa falar. Então, Raga, é com você. Então vamos a mais um pouco do conteúdo. Bora botar aqui para a galera acompanhar. Deixa eu ver aqui. Pronto, bora dar uma pinada aqui. E vamos agora para falar da matilha das pessoas jogadoras. Como um jogo, Lobisomem Apocalipse assume que os personagens dos jogadores terão o seu próprio caerne, ou que a matilha deles pertencerá à seita de um caerne específico. A suposição existe por várias razões. Uma delas, ser responsável por um caerne que liga os personagens a uma localização específica, dando a eles uma razão para se preocupar com a comunidade local deles. Segundo, um caerne fornece uma base domiciliar, onde os personagens podem retornar e sentir um sendo de pertencimento, assim como maneiras de melhorá-lo. Terceiro, o caerne funciona tanto proativamente quanto reativamente, quando os inimigos do lugar podem ameaçar ou onde os aliados podem vir a se encontrar com os personagens, ou um lugar a partir do qual os garotos jogadores podem forjar as suas próprias agendas. E quarto, ao estabelecer uma tensão criativa razoável do território local, uma localização específica reduz a quantidade de trabalho que o narrador tem de realizar. Essa suposição não tem de ser verdadeira. A crônica pode ser sobre uma matilha que vaga por toda parte através de um território extenso, mas muitos grupos curtem ter um pouquinho de território que possa mostrar os resultados de suas ações e as consequências de suas escolhas. Bom, acabei aqui de descrever para vocês o que motiva e como pode ser útil um caerne para uma aventura. Pode ser um caerne local, como comentou ainda agora, de servir de estar integrado ao ambiente que os personagens vivem naturalmente. Pode ser um ponto de apoio para algo a mais a alguma distância, ou seja, sabe aquelas filmes de aventura que vocês assistiram, que os aventureiros precisam enfrentar um grande inimigo em um reino distante, aí eles precisam chegar num reino
o mais distante possível, e é lá onde eles pegam o suporte, pegam o apoio, insumos e depois seguem em frente para não ter mais volta. O caerne pode ser isso para o garotos distantes que vem cumprir uma grande missão na região e toma esse caerne como porto seguro. Também pode ser, como comentou ainda agora, de criar uma tensão. Ou, quem sabe, se vocês quiserem algo mais desafiador, a matilha pode não ter caerne nenhum, mas está trabalhando fortemente para criar esse caerne. E toda e qualquer decisão que o grupo tomar poderá levar para a conquista desse objetivo. Vejam só a consolidação da importância que um caerne tem para uma matilha. Vivi, seus comentários. Não, e uma coisa que, né, eu ouvi, assim, de conversa sobre o jogo de lobisomem, porque, gente, a gente que joga, gasta qualquer hora livre do jogo falando de RPG, né? Então, da vida. Você tá na hora do almoço, vai lá conversar em grupos. Tem gente que não gosta disso, mas eu sou daquelas pessoas que adora conversar e trocar informação para até melhorar a própria narração, melhorar a própria interpretação. E né, eu vi algumas pessoas falando, reclamando da parte do tipo, ser responsável por um caern num lugar específico te conecta com a comunidade ali em volta. E jogadores falando, mas você é um lobisomem, você não tem que ter preocupação nenhuma com o humano. Gente, se você quer seguir por essa linha, que é uma linha que a W5 não estimula, né, essa destruição aleatória da humanidade, ela você pode seguir, porque a comunidade em volta do seu caern pode ser uma comunidade de inimigos, uma comunidade que foi levada a se tornar alguma coisa que faça mal para aquela região, pelas coisas que acontecem. Então, até para você que quer jogar mais na questão da destruição de humanos, vamos viver o planeta e a baixa tecnologia, o caern dá, sim, liga para o seu jogo. E a parte de, tipo, ter um lugar específico, ou o grupo sugerir, olha, a gente quer viajar, e você, narrador, ouvir bem, né? E discutir com ele, a gente quer viajar, e vocês acertarem tantos pontos fictícios ou pontos da região que moram, das regiões que conhecem, para fazer carnes possíveis, né? Não tão próximos, porque é uma coisa rara, mas que vocês passam ali no jogo. E criar junto com as características diferentes, não todo segredo, porque afinal vocês vão chegar em terras diferentes, mas com o narrador, pelo menos o que vocês pretendem. Um caern que vai ter foco mais em cura, que vai ter foco na fúria de vocês, que tem foco em ser abençoado e fazer aquela região ser totalmente diferente do que faz. Com toda a parte aqui que facilita o trabalho do narrador, para quem é a pessoa narradora, ela é perfeita para você colocar os seus jogadores na construção desse caern. Vocês não precisam decidir tudo, mas fala sim com os jogadores o que eles esperam daquele espírito. É vital conversar o grupo inteiro nessa hora, para evitar inclusive problema depois. Porque tem o jogador que quer ser mais isolado, ou 2, 3 jogadores que querem seguir para uma linha mais de combate direto, agressões diretas ali para defender o lugar, e um pessoal que quer investigar mais outras regiões da Umbra. Então, tipo, a gente vai fazer um carne fraco, porque mais vai ter viagem umbral, vai ter fazer alguma coisa. Então, sentem e conversem exatamente para o caern oferecer para vocês, como fala aqui, né, um ponto de apoio quando vocês viajam, quando estão no meio da crônica, o que vocês querem para ampliar e apoiar os jogadores. Porque na narração, gente, a gente brinca que, tipo, a função do narrador é criar uma história e do jogador é destruir tudo que ele fez. Mas não, a função dos dois lados é jogar um jogo legal e divertido. E essa conversa é um jogo seguro para que não tenha decepção depois. E você chega e fala assim, putz, mas esse espírito não tem nada a ver com o que eu quero jogar. Por que esse espírito tá aí? Sabe? Então, cuidado na hora de montar o caern de vocês e depois, quem já leu o Shattered Nations, né? Não sei como vai vir em português, mas vamos falar de nação fragmentada, vou chamar aqui da minha cabeça de nação fragmentada.
vocês vão ver o quanto é importante esse caerno para envolver o território da sua matilha em jogo. Então, gente, gastem um tempinho fazendo o caerno de vocês, apesar que agora nessa edição tá rápido. Bem rápido. Boa. Falar que é demorado. Então bora mais um pouquinho. Olha, a gente tá indo tão rápido que eu acho que a gente é capaz de a gente matar hoje mesmo. Será? Bora ver. Será? Agora a gente vai falar dos sistemas e características propriamente ditas de Caernes. Vamos lá. O Caerne é um lugar de importância espiritual que ancora a Umbra e o mundo físico um ao outro. Um Caerne pode ser redescoberto após um período de abandono ou ter sido esquecido, ou ele pode ser retomado de um protetor rival. Em algumas ocasiões, os caernes podem ser criados novamente, desejado em ser por um pacto ritualístico entre espíritos e lobisomens. Adquirir um caerne é feito através do ritual de edificar caerne, olha só que interessante, pelo qual a matilha ou seita se sintoniza com as energias espirituais do caerne e vice-versa. A função primária de um caerne é servir como um ponto de conexão entre o mundo e sua sombra espiritual. A característica valor de caerne, olha só o nome, valor de caerne, já é uma estatística que vocês vão trabalhar, representa o poder dessa conexão. Um caerne com valor de caerne 1 pode ser um caerne pequeno, local ou especializado, ao passo que um caerne com valor 5 é um dos lugares mais poderosos e espiritualmente ressonantes na Terra. O valor de caerne aumenta quando uma seita é capaz de realizar o ritual do caerne vivo, sob a orientação de um mestre de rituais intencionalmente buscando levantá-la. Como registrado acima, com cada aumento do valor de caerne, o caerne adquire também outra característica de caerne. Note que as características de caerne de suporte são muito importantes em termos de proteger e cuidar do caerne. Um caerne notável, sem as proteções adicionais suficientes ou uma seita dedicada a protegê-lo, fica indo muito rapidamente para colher alguma atenção espiritual e muito raramente de outros em alinhamento com os objetivos dos Garou. Uma vez que o ritual de edificação de caerne tenha sido realizado, de novo, reivindicado, o novo reivindicado ou revitalizado caerne tem um valor de caerne de 1. Certos rituais e outros sistemas envolvem o valor de caerne. E os caernes podem variar de 1 a 5. Olha só que interessante, galera. Caerne do zero tem que fazer o ritual de edificar caerne. Só depois desse ritual sido feito e com sucesso é que foi estabelecido o caerne. Estabeleceu, começa com nível 1. E aí, para evoluir para nível 2, 3, 4 e até 5, vai ter que fazer o ritual do caerne vivo. E aí você já vai precisar de um mestre de cerimônias comandando esse ritual. Olha aí o quão é importante um teurge na matilha. Pelo menos um na seita. E é claro que é interessante que dentro da matilha tem o teurge, que aí ele pode estar à frente disso. Se não, sinto muito, pessoa narradora, mas você vai ter que criar um NPC, viu? Não tem outro jeito, senão vai ter complicações para fazer com que esse KR consiga evoluir. E olha só que interessante, conforme ele vai aumentando o valor do KR, mais características vão sendo agregadas a ele. Vivi, seus comentários. Né? Também, é um lugar importante. Uma das vantagens da W5 é que antes você tinha, tipo, quando você não achou aquele lugar do zero, aquele ponto onde o mundo espiritual e o mundo físico estão mais próximos ali, tem algum significado espiritual aquele lugar, você tinha que limpar, abrir o caerne, que já era trabalhoso, chamar gente e ir fortalecendo. Agora aqui, quando você chega num lugar, né? Antigamente também, quando o lugar já era usado, alguém já tinha feito alguma desgraceira ali, já tinha destruído aquele lugar, alguém tinha roubado do outro caerne, você tinha que apagar toda a história,
meio que desmontar, resetar o caerne, tinha um monte de coisa para fazer, né? E agora está reduzido a, independente de ser um local que já foi utilizado por alguém, por alguma tribo, ou já foi perdido por alguém, você abre esse caerne do mesmo jeito. Ficou mais simples, porque são dois rituais. Rituais difíceis? Sim. Para você chegar como jogador iniciante, já ir de cara com esse, né, jogador iniciante não, uma ficha iniciante, um personagem que acabou de descobrir lobisomem, vai ser mais complicado. Não necessariamente você precisa já, o narrador, colocar um super NPC ali para você, nas primeiras sessões de jogo, você abrir o seu KN pronto novo que vocês estão buscando. Porque gente, vai complicar. A ficha iniciante, ela demora bastante para poder chegar num nível assim. Mas você pode ser um grupo que está numa seita, que conhece e ao longo do jogo vai desenvolvendo as capacidades para em alguma meta, algum tempo de jogo, vocês conseguirem fazer esse ritual e ter conhecido outros NPCs, personagens até de outros jogadores que entram e saem do grupo, para fazer uma participação especial, para jogar e juntar para esse dia do ritual, para essa sessão especial. Então dá para deixar o jogo mais além do que a mesa padrão para abrir o Caern. Se o pessoal deixa, quando sai da mesa, deixa o NPC ficar ali, tipo, a sua história tá ali para abrir o seu Caern. Quanto mais garum, melhor para poder abrir o Caern. E o fato de quando você eleva o nível do Caern já te ajuda a elevar uma característica específica, também facilita o trabalho, porque você tem que pagar XP, mais para frente a gente vai ver que tem outras mecânicas de pagar ou não XP, quando tem mais gente jogando, mas já fica mais leve para pagar com ponto de evolução. E narrador, características são coisas vezes 3, então lembre-se disso na hora de pontuar o XP dos seus jogadores, quando a meta deles é fazer um caerne novo, é buscar um caerne novo. Porque é trabalhoso, vocês vão fazer rituais, quantos mais a galera tiver na ficha, mais legal é. Então, evoluir os rituais, inclusive na W5, de qualquer augúrio. Alguns, claro, com certeza você vai ter bônus, porque o seu próprio, por causa da sua própria tribo, por causa do seu augúrio. Mas todos vão participar ali. Todos vão somar para fazer. E quanto mais rituais você tem, mais fácil para resolver esses. Então, a abertura do Caern, ela era um sonho que a gente tinha muito na edição antiga e que era uma coisa muito difícil para fazer. E agora, na quinta edição, ela, não digo que ela ficou mais fácil, mas ela ficou mais próxima com a realidade, com as regras já no básico. Porque você já pode montar seu personagem pensando nisso. Numa missão de encontrar um lugar perdido, encontrar um lugar que ninguém nunca pensou. Né? Ou seu narrador tem a ideia de que vocês um dia vão passar por um lugar e aquele vai ser o lugar que vai clamar por vocês. Então, dessa criação, e caso o grupo se interesse em fazer o dela, porque dá perfeitamente para usar caerne de uma seita, caerne que tem menos garugo, caerne que só tem um ali que cuida, né? Só tem um, e vocês perceberam de alguma forma, na história que vocês estão criando, vocês colocam, e vocês vão ajudar aquele único lobisomem solitário que está ali. E ter mais ideia de plot do porquê que aquele lobisomem solitário está ali. Então, e assim, a gente, né, faz vaquinha para algumas vantagens e desvantagens na hora de fazer a ficha. E assim, narrador, deixa a gente fazer essas vaquinhas. Então, se vocês querem um KR que vá ter possibilidades, vá ter mais gente para ajudar você a cuidar dele, né? Por isso que o narrador precisa estar ali bem alinhado com vocês como jogadores, porque na hora de criar o Caern, a gente faz vaquinha de Caern agora na quinta edição também. Então, antes a gente fazia vaquinha de totem. Não tem o totem. Tem o espírito patriarca do espírito patrono da tribo. Mas agora você faz a vaquinha do Caern. E uma coisa que eu gosto, pelo menos desse texto, tenho muito problema com textos de lobisomem, mas nesse texto é que já fala, o 1 é um lugar local pequeno e menor. O 5 é um lugar que, assim, que
brilha para os inimigos e para os outros lobisomens para tomarem de vocês. Lembre-se que ainda a gente é lobisomem, tem fúria. Então, na hora de fazer a vaquinha, pensem bem em quantos pontos vocês querem para esse Caern. Não chora depois que o narrador chega e fala assim: ô, gente, vamos jogar com Caern de 1 ou 2. Vocês falam: não, a gente quer super poderoso, a gente quer 5. Você que vai se virar para criar. Não pensem em fazer isso. Porque depois a responsabilidade desse Caern vai pegar no pé de vocês. E ó, no W5, a gente não dá para fazer assim um drama terrível entre servir os seus pilares ou cair naquela situação. Gente, coloca o seu lobisomem assim num dilema que não é resolvido só com garras. Eu gosto de jogo dramático, eu acho maravilhoso essa parte. Eu sofro do jeito bom. Mas pensem bem, não é só jogar ponto aqui para ficar com caerno poderoso. Agora, as quintas edições têm muita consequência narrativa. Tem mecânica, finalmente, para apoiar a gente. Algumas nem tão bem feitas. Mas tem muita consequência que vem para vocês. Então, começa pouquinho, vai aumentando ao longo do jogo, se você não quer abrir o meu caerno em minha vida, sabe? Vai fazendo assim, porque é interessante, sabe? Pô, cada um dando matilha dá um de caerno, aí a gente faz um caerno de 4, 5 pontos rapidão. Às vezes não é o melhor resultado. Beleza. Vamos então continuar aqui o nosso conteúdo. Deixa eu dar aqui uma pinada. Pronto. Agora, aqui dando continuidade, diz o seguinte: daí em diante, quando a seita aumenta o potencial, a potência espiritual e, portanto, o valor do Caerne, com o ritual de edificação de Caerne, o Caerne pode adquirir outra característica de Caerne. Se o Caerne pertence à matilha dos jogadores, os companheiros de matilha escolhem a nova característica de Caerne e pagam por ela com pontos de experiência, tal como a gente fazia com o Vampiro à Máscara, pagando com XP para agregar características a Coterri. Qualquer jogador da matilha pode contribuir com qualquer quantidade de pontos de experiência para esse objetivo. Se o Caerne pertence a uma seita que inclui a matilha dos jogadores, uma cena ou até a história inteira pode emergir em torno de várias facções de seita, buscando influenciar o desenvolvimento de um Caerne de uma forma particular. Neste último caso, os jogadores não necessariamente têm de pagar pontos de experiência para a melhoria, ou eles podem pagar somente uma quantidade parcial. É o julgamento do narrador para o quanto de influência eles têm sobre a escolha e o quanto do custo eles suportam. Dê consideração especial às qualidades descritivas do Caerne, pois elas ajudam a tornar cada lugar único. Por exemplo, se um Caerne tiver um Bound, descreva-o não como mais 2 dados para as paradas de sobrevivência, mas cercado por um crescimento denso de plantas. Olha só, bem legal. Em vez de você colocar o número seco, descreva narrativamente o que é esse número seco. Bem legal. Ou similar. Cada uma das características abaixo dá algumas sugestões para esses detalhes, mas eles não são exaustivos, ou seja, poderão haver vários outros que podem surgir oficialmente ou aqueles criados pelo grupo de jogadores. Eles mesmos podem trazer características que possam ser agregadas e acordadas, inclusive com a pessoa narradora. E eles são pretendidos a encorajar os jogadores a pensarem criativamente. Um Caerne é diferente de uma casa segura. Mas aí casa segura já é uma característica e a gente não precisa entrar nessa questão. E para fechar, se um Caerne é perdido, tal como por ser abandonado ou por outra matilha realizando o ritual de edificação de Caerne, uma nova matilha assumindo a tutela dele, sendo com ele em valor de Caerne 0. Narrativamente, o Baun enfraquece, os espíritos são conduzidos a partir dele e os outros indicadores narrativos de seus benefícios cessando como resultado, embora eles possam ser reivindicados. Olha só que interessante aqui, galera. Como eu citei no começo do vídeo, o procedimento de agregação de características de um Caerne é muito similar ao que é feito ao de um Caerne em Vampiro à Máscara. Então, rola muito. Opa, contei. Rola muito dos jogadores se reunirem
e investirem no Caerne. E eu vou dizer mais o seguinte para vocês, galera. A característica tanto de Coterri quanto de Caerne incentiva a você de fato investir basicamente mais nele do que em si. Por quê? A partir do momento que todas as pessoas jogando compreendem que o benefício é coletivo, estrategicamente é melhor investir seus pontos de XP no Caerne, na Matilha, ou se for vampiro, na Coterri. Todo mundo ganha. Ganha muito, porque quando você coloca uma característica individual, só vai servir para o seu personagem. Todos os outros vão ficar a própria conta. E aí vão ser pontos que vão estar sendo investidos individualmente e não vão trazer o resultado potencializado quando ele é colocado dentro de forma coletiva. Vou dar um exemplo. Se o grupo resolve investir pontos de status dentro do Caerne, quer dizer que a matilha vai ter peso nas falas, nas assembleias da seita. E isso traz um potencial enorme, não é só para um personagem, mas para todos os personagens integrantes desta matilha. Vivi, seus comentários. Nossa, essa parte do investimento de pontos eu super concordo com você. Ela reforça ali uma das coisas que unem o grupo. E, gente, RPG é um jogo coletivo. É pra gente contar histórias juntos. Tudo bem, tem jogos que a princípio é pra um matar o outro, mas em Lobisomem é um jogo coletivo. Você pode ser aquele personagem que quer só renome pra você e vai ferrar a vida do outro? Pode, mas no meio do grupo de pessoas que aceitem esse tipo de jogo, né? E cada um com sua preferência de jogo, já que sim, o livro dá essa oportunidade. Mas quando você tem um porquê de lutar numa época incerta, porque afinal os lobisomens estão no apocalipse, eles estão vivendo a era do apocalipse, sequer sabem se ela acabou, sequer sabem se Grande Gaia está viva ou não, porque só escutam o sofrimento dela. E a importância de ter para um lugar onde volta, a gente já viu em muita série de sobrevivência, série de zumbi. Até no filme novo de lobisomem que tá passando, que é baseado no joguinho de carta, né? Não tem nada a ver com lobisomem apocalipse, que é uma comédia, gente. Então não vão procurando lobisomem apocalipse nesse filme, por favor. Eles precisam de um lugar para voltar. E esse lugar para você voltar, ele tem que ser capaz de, tipo, receber você depois de uma vida muito difícil lá fora. De lugares onde seus colegas podem ter morrido, você pode ter perdido coisas, aliás, até super importantes. Perguntam muito, por que um local não pode ser pilar no lobisomem? E eu pergunto para vocês, porque esse local vai ser o seu caerno. Então você quer perder mais um lugar nesse jogo que tem Harano e Halglosk? Como diria Bruno, que tem Harano e o russo? Então pensem nisso na hora de reclamar que pilar. Você já tem um negócio tão pesado quanto um pilar. Quer perder um caerno. Então tem essa questão dele e né, a gente vai entrar nas características do Caerne mesmo, para vocês perceberem como ajuda o grupo. E como ter esse lugar para voltar e defender, ele é essencial, inclusive, para muitas das tribos. Não é? Tem tribos que defendem a terra, tipo Viana, que é declaradamente defendendo a terra, que é deles, voltando o direito, né? Independente de cultura, classe, cor. E tem um pouquinho da defesa do próprio local em todas as tribos. Lobos são territorialistas. E a gente, humano, a gente tem assim um quê do tipo, não falar mal do bairro que eu nasci, não falar mal do bairro que eu moro. Então a gente também tem o nosso cantinho de ter. E eu já estou, né, partindo, as ideias já estão vindo aqui para a narração, porque sempre vem na hora que a gente está lendo. E, gente, eu fui procurar o que era danado desse Baum, não sei nem se eu estou falando certo, porque eu precisava ter uma ideia, né? E, assim, ajuda de muito o Google Tradutor, de busca para lá e busca para cá.
esse danado desse termo, ele vem do latim. Se né, internets e altas buscas não traíram, e quer dizer área em comum, né, de uma região ou local onde você guarda gado e a criação de um lugar. Então, na hora que, se você pegar esse contexto para entender essa palavra, que eu não. Gente, olha, boa sorte, tradutores que estão Tem trabalhando outra, no viu? Tem lobisomem. outra. Se tu quiser, eu te Tem outra? mostro. Tem. Ai, depois me mostra, porque eu fiquei caçando, assim, para entender o que era danada dessa palavra. Porque eu falei, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Só tinha visto em lobisomem. Então, boa sorte pro pessoal que vai traduzir pra gente. E quando a gente vai começar a explicar agora, aí vai dar para entender porque é uma área comum, um lugar ali onde você guarda o que tem valor para você, né? E se o Haga depois falar a que ele pegou. Sim. E que seria uma característica do Caerna aqui, característica de não é território, mas é território, vamos dizer assim. Por enquanto usar território, eu não sei se eu estou falando certo esse termo. Então tá. Agora, como a Vivi já prenunciou para vocês, a gente vai falar das características do Bound. Mas aí Para alguém. variar, eu atropelando a pau. Mas aí alguém grita: o que é Bound? A Vivi já deu uma. Mas eu vou compartilhar com vocês a que eu usei para servir como referência para a compreensão dessas características e entender o porquê que eu não busquei tradução nenhuma. Deixei só simplesmente Bound. Eu encontrei uma página na Wikipédia que diz o seguinte: um bound é o muro defensivo que cerca uma casa da torre irlandesa. É uma versão anglicizada da palavra irlandesa barrum, que às vezes é escrita bedroom, possivelmente significando reduto de gado, como tu citaste ainda agora, o recinto de gado. A palavra irlandesa para vaca é bó e seu plural é ba. A palavra irlandesa para reduto, recinto, é dum, como cujo caso genérico é derrum. O objetivo original das Bounds era proteger o gado do ataque, como a Vivi comentou ainda agora. Eles incluíam trincheiras que geralmente eram reforçadas com estacas ou sebes. Com o tempo, estes foram gradualmente substituídos por paredes. O nome então começou a ser usado para as paredes que eram construídas em torno das casas da torre. E aqui eu vou mostrar aqui uma imagem que eu usei como referência. Por que, que ele tem essa característica defensiva de fortaleza? Olha aqui, vocês já vão ver. Olha aí. Isso é um bound. Tem uma torre e tem um muro de contenção defensivo que protege a torre. Olha só que interessante. Imagino eu que essas torres eram colocadas em lugares distantes dos centros de poder feudais lá da Irlanda, e aí precisavam ter locais de segurança para manter estoque, soldados e dentre outras coisas, porque se ficassem só a torre, seriam facilmente atacados por agressores que puderem haver na região. Por isso que foi surgindo esses muros. Então é isso, Vivi. Alguma coisa adicional sobre Bound? Não, é isso mesmo. Eu tô aqui pensando, a internet só me jogou no latim e que eu acho que tá errado. Eu confio muito mais na origem irlandesa do que o latim. Verdade. E aí combina. Porque você acertou no significado, apesar de bem menos explicado, né? E você sabe que eu pulei a Wikipedia, menina, na hora que eu tava buscando. Mas olha, faz sentido que quando a gente entende o carne como um local de poder e de base de apoio, aí quando a gente vê essa imagem a gente compreende Faz muito sentido. por que faz sentido ser bound. Beleza. Agora, voltamos agora pro texto. Vamos para o que o jogo diz pra gente. Bora tá aqui. Bora lá, compartilhar aqui com vocês. Então vamos. As características de Bound melhoram algum aspecto da área em torno do caerne. Olha aí, em torno do caerne. O que é em si conhecido como o Bound. Para os propósitos dessas características, um Bound deve ter um delineamento muito claro, tal como terminar em um penhasco ou rio, ou à beira da plataforma da estação de metrô em desuso, mesmo se a matilha reivindicar todo o território que nós conseguimos ver a partir do caerne como o Bound. Ou seja, o Bound pode ser um ovo, ou pode ser
um troço gigante. Vai muito do que a matilha consegue de fato manter. É aí que. Não só a matilha. As A seita matilhas que inteira. compõem a seita. Então, se tiver uma matilha, de fato, naturalmente vai ser pequena. Agora, se tiver 3, 4 matilhas, aí de fato o espaço tende a ser bem grande. E aí a primeira característica de Bound é abundância. O Bound em torno do caerne sustenta e protege bem a vida natural. Para cada ponto de abundância, os membros da matilha ou lobisomens, reconhecidos por compartilhada hospitalidade da matilha, pode adicionar um dado às paradas de dados de sobrevivência enquanto estiverem no caerne ou no Bound. Por exemplo, o Bound pode ter um riacho de água particularmente refrescante, ou ele pode ter uma fauna abundante para a caça. Essa característica pode ser pega várias vezes. Por que digo várias vezes? Por exemplo, como citou aqui, você pode ter uma abundância para o rio, ou você pode ter uma abundância para caça. Então pode ter várias abundâncias a depender de como você quiser agregar a área do bound do seu caerne. E ele varia de 1 a 5. O que tu achaste dessa abundância, Vivi? Nossa, não. Primeiro que eu já dei muita risada na hora que eu li o jogador falando. O nosso caerne vai até onde eu enxergo, porque eu consegui também me ver jogando uma dessa para cima da pessoa que está narrando para mim, né? Mas assim, essa questão de abundância, sério, gente, imagina um jogo tá apocalíptico, uma situação atual do mundo, a gente já tem uma dificuldade de alimento razoável. Razoável. E você tá voltando pro caerne, tá chegando num caerne depois de uma luta coletiva com outras matilhas em algum lugar, e você sabe que o seu lobo vai ter onde caçar, ou até a sua forma humana vai saber, porque você tem um personagem que tem um background que faça isso, ou vai ter simplesmente água limpa, uma fonte de água limpa. Gente, poço artesanal, não precisa nem ser um rio, pode ser um poço artesanal com água limpa. É raríssimo nos dias atuais se o seu caerne é um caerne urbano. Então, dá para fazer muita coisa. Eu gostei disso de ter a abundância, principalmente para pôr a sobrevivência no jogo, porque a gente fica muito pensando que sobrevivência, o lobisomem só vai rolar quando ele estiver no mato, porque grande parte dos jogadores fazem a raça humana. Mas não, gente, na cidade também é sobreviver. E já que o mundo está todo contaminado, tanto por Weaver, quanto por Irme, como por descaso dos próprios lobisomens, achar um lugar puro desse, seja um, ou seja, até chegar no 5, é raro. Então, qualquer coisa que você tem ali para se esconder, para se proteger e para facilitar a tua vida enquanto você protege, que vai ser outro aspecto, é muito bom, né? É muito bom. E não necessariamente te joga num jogo no meio do mato. Você não tem um rio, porque é uma cidade super industrializada, mas você consegue ter um poço artesiano que na altura certa que ele foi feito, ele ainda pega água limpa, ou a altura super profunda, ele ainda pega água limpa. Égua Vivi, que E ela, exemplo maravilhoso. Tu foste sabe por que eu penso felizarda. isso, gente? Por causa da falta de água em São Paulo. Aham. E eu, né, eu morava em local que, assim, eu dependi por muitos anos de poço artesiano para ter água em casa. Né? Esgoto, imagina, demorou anos para chegar. Então, dá para ter isso em jogos assim, urbanos. Não pensem só em mata nativa na hora de pegar a abundância para o seu caerne. Muito bom. Nossa, poço artesiano para área urbana. Pô, tá aí, Foi, galera. foi na hora que eu pensei, que eu fiz assim, gente, onde eu vou achar um riacho em São Paulo? Boa, muito bom. E agora nós vamos para outra característica, que é segurança. O Bound faz do caerne especialmente seguro e defensível. Para cada ponto de segurança, adicione um dado às paradas de dados para notar o perigo enquanto estiver no caerne ou no Bound. Isso é forte. Por exemplo, o Bound pode ser um lamaçal que abraça bem os rastros dos pretensos intrusos,
Ou o próprio caerne pode estar em um ponto de alta vantagem no Bound, para que qualquer um nele consiga ver aqueles que abordam. As características podem ser pegas várias vezes e ela varia de 1 a 5. Aqui cabe vocês interpretarem junto com a pessoa narradora o que pode ser de fato vantajoso. Por exemplo, ele citou aqui do Baum está em cima de um ponto alto. Mas o quanto estar num ponto alto é de fato vantajoso nos tempos modernos? Porque lembrem-se, aqui no céu estão passando dezenas de satélites batendo fotos da face da Terra. Imagine que a sua edificação, estando ela em algum ponto alto, vai estar com certeza exposto ao céu. Essa sua fortaleza vai estar sendo feita foto ao menos umas 2 vezes por dia. 2 vezes por dia. Então, se o seu adversário tem acesso a essas imagens, ele consegue escrutinar pelo que é possível ver de cima o que o teu caerne tem. Então, converse com a pessoa narradora e vejam que de fato pode ser vantajoso e acordar com a pessoa narradora que isso seja de fato vantajoso durante o jogo. Que vamos dizer que vocês acordaram que de fato ficar em cima da colina é uma vantagem. Já está dito pro narrador, porra, narrador, é vantagem, né? Não vem querer fazer traquinagem de querer reverter a sua própria interpretação, como eu disse agora a questão do satélite, e criar um revés pra gente. Então acordem bem isso com a pessoa narradora, para que de fato as coisas que vocês estão gastando, olha o que eu estou dizendo, vocês estão gastando XP para atribuir uma vantagem ao teu caerne. Então, pessoa narradora, observe isso. Não fique arranjando traquinagem para criar um revés baseado nas suas interpretações. Uma coisa é interpretar a vida real. Outra coisa é você entender o que foi investido de XP no KR para gerar vantagem. Vivi, seus comentários. Nossa, aqui eu já tava pensando, cadê o Vaicos junto comigo? Pra que tirar foto se a gente pode derrubar o satélite de uma vez só, sabe? Desculpa, meu lado dançarino da espiral negra gritou aqui um pouco. Mas essa é a verdade que o Raga trouxe. É a hora que eu acho que falta alguns exemplos assim, mais sensíveis no jogo, porque principalmente quando a gente vai narrar pela primeira vez o RPG, a gente precisa de um pouco mais de exemplo. Por exemplo, ele deu aqui um lugar mais alto, né? Então, um lugar mais alto. Antigamente isso era super vantajoso, porque você via o inimigo se aproximando. Mas a gente está no mundo com drones, com satélite, com todo mundo olhando mesmo você no lugar mais alto e com armas de longa distância que vão te acertar no lugar mais alto. Então, aqui poderia colocar esse exemplo de outros exemplos não tão lógicos. Por exemplo, tem uma mata que vai te ajudar a se esconder. Tem restos de prédio que a prefeitura não é interessada em retirar. Sabe? E assim, deixar explicado para o narrador realmente pensar se ele não quer só deixar a galera comprar na boa vontade e ferrar depois, e a gente, jogador, né, pilantra, comprar uma coisa e na hora do jogo a gente for também fazer traquinagem para aquilo cobrir mais do que foi acordado com o narrador, gente. O narrador pode jogar o satélite ali, né? Pode ser o famoso a noite cai, você toma 5 de dano. E ele pode fazer isso com você, mas você pode ser o jogador que fala, não, mas ele tem uma vantagem que além de não dar dano em mim, eu ainda bato na noite de volta, sabe? Porque eu tenho garras de não sei o que e eu acerto o espírito da noite. Então, não, até algumas outros pontos que a gente vai explicar aqui precisa dessa conversa franca de intenções. É possível, não é possível, como vai ser? Porque, se eu não me engano, em alguma parte do livro básico, não lembro em qual parte agora, inclusive cita que as áreas nativas e áreas naturais muito extensas são constantemente monitoradas, para o bem e para o mal. Então, não pensem que colocar um caerne no meio do mato, com muita mata em volta, você está
isolado dessa ameaça. Então, conversem bem, porque é aquela coisa, é vantagem. Vocês vão gastar XP, dependendo do que o narrador quiser, ou vão gastar tempo de jogo decidindo. Então, precisa ser conversado. Muito bom. Uma boa mesa, né? É. Bom, agora a gente vai à terceira característica do Baum, que são só 3 características que compõem as características do Baum. A gente já citou aqui abundância, já citamos segurança e agora a gente vai citar bem escondido. O Baum esconde bem o Caerne. Para cada ponto nessa característica de Baum, a dificuldade para alguém ativamente procurar para encontrar o Caerne aumenta em 1. Por exemplo, o Baum pode estar repleto de folhagem exuberante que oculta a entrada para um caerne de região selvagem. Ou o caerne pode estar por trás do quê? Terceiro ou quarto andar? Em um corredor subnível, longo e sem marcação para uma localização urbana? Essa característica pode ser pega várias vezes. Percebam que isso aqui é um pouco parecido com Portillon, Lien e Chassé de Já Coterri, sei. que são características exclusivas de Coterri, que falam de proteção, que falam de acesso, que falam de relação com o ambiente. E aqui esses 3, bem escondido, segurança e abundância, são meio que isso só de outras perspectivas. E o bem escondido é essencialmente a camuflagem e a dificuldade de acessibilidade para adversários ou pessoas que não conhecem o KR, dificuldade para encontrá-la e acessá-la. Tá aí, mais uma característica bem interessante, né, Vivi? Nossa, não, eu tô aqui pensando, né? Não tem nada para complementar da explicação, mas eu tô pensando num caern de cultista de Fenris que é embaixo de um data center de uma galera bem tóxica de informática, sabe? E aquelas empresas que são empresas de fachada, mas que pelo menos tem um centro de operação e que fica em becos e vielas, e depois você vai para aqueles prédios que você sabe, você não sabe em que andar é o térreo. Às vezes o térreo é no 13º piso, sabe? É umas coisas Uhum. meio doidas de desalinhamento de urbano. E, e é literalmente o escondido a olhos vistos, É. né? Lembrem que o que a gente mantém do caerne é aquela sementinha ali, aquele ovo espiritual, que foi o que a gente plantou e ele está nascendo naquele lugar. Então, para o caerne mesmo, para o lugar sagrado, não é qualquer um que pode chegar lá, galera. Mesmo. Boa. Bom, Vivi, eu acho que tá num ponto ideal pra gente dar aquela pausa e programar a segunda parte para daqui a 2 semanas. Porque, gente, Perfeito. tem outras características. A gente só viu aqui característica de Bound. Ainda tem, ó, aqui, só para vocês, deixa eu mostrar aqui para vocês, para todo mundo ver. Deixa eu espinar aqui, vamos pinar aqui de novo. Tem características de poder espiritual, tem, deixa eu ver, guardião espírito, tem harmonização espiritual, características de comodidade. É muita coisa. É coisa pra caramba. Então a gente, daqui a 3 semanas, estaremos de volta aqui para falar sobre mais outras essas características que agregam vantagens o caerne que servem a seita, que naturalmente servem a sua matilha de jogo. Então é isso. Vivi, suas considerações finais sobre esse início de caerne que a gente viu hoje. Olha, eu acho que para um cenário que está vindo numa versão nova, com mudanças, né, da sua estrutura, eu gostei bastante de ter tanta chance de fazer caerns diferentes e com tanta variável. Gente, eu sou assim, tipo, vamos lá para os lados espiritual. Eu sou uma pessoa de peixes e gêmeos, é 4 personalidades brigando entre si, né? Então, com tanta coisa para você escolher, para adequar direitinho para o seu jogo, direitinho os níveis e também que se você gosta de um jogo de território, para você ter muita história para contar sobre aquele lugar, né? Dá para gastar muito tempo conquistando, construindo narrativamente. E para a galera que gosta de estruturar tudo bonitinho, desenhar, fazer mapa, você consegue colocar essas ilustrações agora, que também foi uma coisa que, olha, podem me julgar.
Mas na hora que ele fala para ser descritivo, a primeira vez que eu li, eu amei o fato da gente poder. A gente podia desenhar o nosso caderno. Uhum. Mas agora você pode fazer bonitinho o negócio, com pontos, com lugar, sabe? A barreira que favorece o grupo, o lago que não sei o quê, a estrutura abandonada que serve de esconderijo para a entrada principal. Né? Eu sou uma pessoa que gosta quando isso está no livro de regras, porque isso ajuda a gente a explicar ao jogador novo. A pessoa que está chegando ali, a pessoa jogadora que está chegando em lobisomem e que não entende o que é esse mais um e mais dois na ficha. E ele quer saber o que é esse mais um e mais dois. E agora você pode dar isso pro seu jogador, para a pessoa que está com você. Então eu sou suspeita, eu gostei da W5, né? Então eu adorei essas partes. Exatamente para você. Gente, nenhum KR. Olha, vai ser. Eu não fiz a matemática ainda disso, né? Vamos ver se eu tiver sem nada para fazer nessas 3 semanas, se eu não faço as possíveis combinações de caerne. Olha, Abro um Excel e jogo a briga de probabilidade ali para você achar um caerne igual ao outro, só com o material do livro básico. pode crer. Eu tô aqui, eu fiquei na curiosidade agora que eu fui pensando, Boa. falando. É um déficit de atenção, gente. É 1.000 ideias entrando na cabeça enquanto eu estou lendo um assunto que eu já estudei. Boa. E ó, Gente, galera, ó, qual é a grande vantagem dessas características de KR em relação a Coterie de Vampiro à Máscara? Enquanto que em Vampiro à Máscara eles só agregaram 3 características que eu citei ainda agora, Lien, Chassé e Portion, em Lobisomem Apocalipse eles estão trazendo várias outras para enriquecer o seu caerne. E claro que você pode tentar agregar outras características, como falou lá no início, que vocês mesmos podem criar. Aí, dá um exemplo, Raga. Por que não trazer status para dentro? Por que, por exemplo, não trazer recursos para dentro? Por que não também trazer fama? O Caim pode ser um local famoso. Tem várias não, possibilidades. e Diga. agora lobisomem tem, né? Entrando mais uma vez, cortando você, lobisomem ainda tem o tipo de matilha para somar com tudo isso. Gente, dá para fazer muita coisa. Dá pra fazer muita coisa. Mas o restante nós faremos daqui a 3 Só semanas. daqui 3 semanas. Então, nos acompanhem até lá. Semana que vem estaremos de volta com mais uma lore sheet do V5, passando pela última do suplemento Forbidden Religions, deixando para trás todos os livros que antecederam, que precederam cultos dos deuses do sangue. Nossa, a gente vai deixar para trás, enfim, esse conteúdo. E Nossa. aí a gente já vai começar a pegar um material um pouco mais recente. Obrigado por terem assistido a gente até aqui. E aí eu peço para a Vivi junto comigo dizer tchau, Lilica. Tchau, Tchau, Lilica. Lilica.